O que nós vamos trazer aqui sobre o 3i Atlas neste vídeo aqui é a passagem, um pouco mais, né, sobre a passagem dele por Marte. Eu fiz um vídeo aí mostrando a imagem, que pode ser a imagem dele feita pelo rover Perseverance, não sabemos se essa não é. Vamos ver tudo isso, 3i Atlas registrado pela TGO, a sonda da ESA. O 3i Atlas que passou, né, ele passou ali pelo planeta Marte no dia 3 de outubro de 2025, ele passou aí a pouco menos de 30 milhões de quilômetros, cerca de 27 milhões de quilômetros. Tem aquele registro do Perseverance, será que é ele, será que não é? Não sabemos, mas a gente sabe que ao redor de Marte tem outras sondas, e uma dessas sondas é a sonda conhecida como TGO, a Trace Gas Orbiter. Para quem não sabe, a agência europeia ela criou uma missão chamada Missão ExoMars. Isso mesmo, a Missão ExoMars ela era composta, né, na verdade, de duas partes. Uma parte que era a Trace Gas Orbiter, que é essa sonda, junto com a Schiaparelli, que era uma outra sonda que pousou em Marte. Quando ela pousou, ela se espatifou em Marte. A Trace Gas Orbiter ficou em órbita. A Trace Gas Orbiter ela foi manobrada para poder observar de forma dedicada o cometa. Beleza? E aí, primeira coisa que eu vou falar para vocês. Vocês vão ver as imagens aí e vão falar, caramba, que imagem horrível é essa? As câmeras da Trace Gas Orbiter foram programadas, foram projetadas, foram setadas para fazer imagens da superfície marciana. Só para isso. Que está a pouquíssimos milhares de quilômetros de distância da sonda. Certo? Então, mas tudo bem, está passando o cometa, lembrando, o cometa passou a 27 milhões de quilômetros. Está passando, tá, vamos aproveitar e vamos virar a sonda para lá. O cometa é um objeto muito peculiar, muito particular, principalmente quando você vai fazer o seu registro. Mas tudo bem, ela virou as câmeras para lá e ela fez uma série de imagens aí do 3i Atlas com um sistema chamado Sistema de Imagens de Superfície Coloridas Estéreo, CASSIS, tá? E aí o que nós vamos ver? Nós vamos ver o 3i Atlas passando ali, ó, passando lá pelo espaço, mas tá ali a imagem dele, foi feita a imagem dele. O que a gente consegue ver bem claramente é o núcleo dele, o núcleo do cometa tá dando para ver bem, e em torno ali do objeto você vê a cabeleira, né, de gás e poeira, que a gente chama ela de coma. Esse instrumento, essa câmera chamada CASSIS, da TGO, obviamente que ela não consegue distinguir o núcleo da coma, o que é muito difícil, nem o Hubble conseguiu fazer isso. Isso porque o 3i Atlas, como eu falei, vou repetir aqui, estava muito distante, a mais de quase 30 milhões de quilômetros, tá? E para você obter imagens do núcleo do cometa, você tem que chegar muito perto dele. Para vocês terem uma ideia, são poucos os cometas que têm imagem do núcleo. O Halley, a gente tem imagem do núcleo, porque lá em 86 a sonda Giotto chegou pertinho dele, e do Churyumov-Gerasimenko, porque a sonda Rosetta ficou na órbita dele durante muito tempo, tá? Mas o que é possível ver é a coma, aquela cabeleira ali, é possível ver, é bem que está ao redor do cometa, tá? Isso aí, obviamente, é causado pela a proximidade, está se aproximando do Sol, dia 29 de outubro ele passa próximo do Sol, no seu periélio, então o Sol ele está aquecendo ali, está soltando, né, os gases e a poeira toda e está formando essa cabeleira. Uma coisa, não foi possível medir o tamanho do cometa com essa câmera da Trace Gas Orbiter, porque o brilho dela diminui rapidamente com a distância do núcleo, né? Isso significa que a coma a coma, à medida que começa a ficar longe do núcleo do cometa, ela começa a misturar com o ruído da imagem, tá? Então é isso que acontece. O material da cabeleira ele é arrastado normalmente, ele vira uma longa cauda ali, que pode atingir até milhões de quilômetros de comprimento. Como a cauda é muito mais tênue que a cabeleira, e só a cabeleira, a coma do cometa, a gente já não conseguiu detectar, a cauda muito menos. A cauda, ela pode ser visível, talvez, em um futuro próximo, quando o cometa estiver se aproximando do Sol. O pessoal classificou como uma observação muito desafiadora, você observar o 3i Atlas, porque o cometa, presta atenção, ele é cerca de 10 mil a 100 mil vezes mais fraco do que o brilho de Marte, que é o brilho que é das feições ali marcianas que esta sonda, que essa câmera está registrando. Beleza?
Mas então tá aí, os cientistas vão continuar analisando os dados aí obtidos pela TGO. Outras câmeras também trabalharam nesse processo, tá? A Mars Express também deve ter feito imagens aí do 3 Atlas e logo deve sair aí os resultados. Tem uma coisa muito interessante, né, que muita gente tem achado estranho, a gente não está mais com tanta imagem assim, e por quê e tal. É o seguinte, né, como o cometa passou perto de Marte no dia 3 de outubro, e Marte está do outro lado do Sol agora, isso tem um problema primeiro, de observar o cometa, muito difícil, e segundo, de comunicação. Então a gente tem que esperar o Marte sair um pouquinho ali de trás do Sol para a gente poder se comunicar. Tudo isso aí já era sabido, já não tem problema nenhum. Mas está aí, beleza? Está aí o cometa, o 3 Atlas, registrado pela TGO, a Trace Gas Orbiter, uma missão que está na órbita do planeta Marte, uma missão da Agência Espacial Europeia. Show de bola? Então é isso aí que nós temos por enquanto. Nós temos lá aquela imagem do Perseverance e temos a imagem agora da TGO.